Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal literário e hoje nós vamos conversar sobre Os Buddenbrook, do Thomas Mann. Antes de começar essa resenha, por favor, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário, seu curtir, compartilhe com seus amigos, tudo isso é muito importante para o crescimento do canal. Bom, eu tô segurando essa resenha aqui faz um tempo já, tava difícil de conseguir gravar, mas eu, passei um tempo aí lendo os Buddenbrook. Já mencionei isso em alguns vídeos, né? Eu tive contato com o Thomas Mann porque eu estou estudando alemão atualmente. Eu queria muito conhecer mais do autor. Eu acho que aqui no Brasil, os autores mais mencionados alemães é o Goethe e o Mann. Então eu queria conhecer desse trabalho. No finalzinho do ano passado eu li o Mário Mágico. A leitura em si foi ok, mas conhecer o por trás da leitura e como o autor se relacionou com aquela obra me gerou muito interesse. E aí eu decidi ir atrás de outros escritos dele, fiquei um pouco. é, Criei uma expectativa assim e queria ler mais, queria conhecer mais. E aí, vendo algumas, pesquisando um pouco, eu decidi que os Buddenbrook seria uma boa pedida. E assim que eu pude, eu comprei e comecei essa leitura. Então, mantém muitos escritos, assim, muitos contos, muitos romances, muita coisa mesmo. E Os Buddenbrook é o primeiro romance dele, né? Eu acho um pouco bizarro porque ele escreveu Os Buddenbrook, ele tinha só 25 anos, ele tinha a minha idade. E acho, nossa, olhando pra, assim, pra mim, eu falo, gente, nunca que eu escreveria. Assim, olha o tamanho do livro, né? A complexidade de desenvolver tantos personagens na história. E assim, caramba, eu acho que eu nunca escrevi um conto. Imagina um romance completo, assim. Acho que é um pouco bizarro pensar nisso. Lógico que é outra época, outras questões, mas ainda assim é de se impressionar, né? Esse é o primeiro romance dele, então falam que esse tem a estrutura mais convencional de um romance. Dizem que os outros ele dá uma quebrada um pouco nessa estrutura e tal, traz outras propostas. Então, esse, por ser mais convencional, talvez seja uma leitura que agrade mais. Então, por isso que eu decidi começar pelos Buddenbrook. Mas continuo interessado em conhecer o Man, quero conhecer outras coisas. Acho que os três próximos que eu leria seria ou O Eleito, ou A Montanha Mágica, ou o Doutor Fausto. Mas o Doutor Fausto acho que seria legal eu ler depois de ler Fausto, que eu nunca li na vida. Então, vamos ver o que vem por aí. Eu tô muito interessado em ler a biografia do Man. É um livro bem esgotado, difícil de achar, mas eu achei numa biblioteca e eu quero muito pegar emprestado. Eu só tô enrolando um pouquinho pra ir lá, porque ele é um livro grande também. Então eu quero ler as coisas que eu tô lendo agora, porque eu não vou conseguir adicionar mais essa leitura. E assim que eu der uma liberada, eu vou lá na biblioteca e pego emprestado para ler, que acho que vai ser muito interessante. Ainda mais porque eu vou ter na faculdade, no semestre que vem, literatura alemã. Então acho que muito dessas coisas vão começar a surgir ali, essas leituras, e é bom que eu já esteja minimamente por dentro do que é, né? Então vamos falar especificamente dos Buddenbrook. Só porque eu comentei sobre a edição quando eu falei sobre o Bebedor de Vinho de Palma, sobre o conforto de pegar na capa do livro, de segurar o livro, aqui nessa capa específica da Companhia das Letras, essa textura da capa me irritou um pouco. Ela quer ser uma coisa meio emborrachada, mas não chega a ser. Só que ela fica meio pegajosa, parece. Parece que ela acumula a poeira de uma outra maneira que ela começa a ficar meio pegajosa e isso começou a me incomodar em um determinado momento. Então, só porque eu comentei da experiência com a capa naquele livro, eu acho que é válido comentar nesse daqui também. Acho que eu preferia outro material na capa. Esse daqui me irritou um pouco. E acho que todos dessa coleção aqui do Man são desse material. O do Mario Mágico, que tá. Ah, tá aqui. Também é a mesma situação. Então, Os Buddenbrook, né, já está escrito no subtítulo Decadência de uma Família, vai falar sobre a família Buddenbrook e sobre a decadência dessa família, né? Então, a gente acompanha durante essa leitura 4 gerações dessa família e nossa, foi uma experiência muito gostosa. Eu gostei muito de ler esse livro. Principalmente o início, que eu tava de férias. Nossa, eu devorei muito rápido as primeiras partes. É um livro que é gostoso de ler, de acompanhar. Me prendeu super. Eu achei muito curioso porque a personagem da Anthony,
Ela, não sei se eles falam Anthony ou Antony, não sei como é que eles pronunciam, mas enfim, é, é uma das filhas ali do Jean Buddenbrook. E ela parece uma personagem da Jane Austen que caiu aqui, sabe? É muito impressionante. Ela é revoltada, ela bate de frente, ela quer escolher o homem que ela quer casar por amor e tal. Então, esse primeiro esse primeiro essa primeira tensão assim dela é muito bom. Eu gostei muito de acompanhar essa parte. Ela tem uma treta gigantesca assim com o cara que é interessado por ela. Nossa, e tudo isso é muito engraçado, assim, me fez ficar realmente curioso, assim, eu falava, nossa, mas e agora, o que vai acontecer? Tem umas viradas muito boas, você fala, nossa, não, ele não fez isso, então é um ar até meio de fofoca, assim, muito bom. É o Greenlish, provavelmente, né? Que ela se envolve, mas ela não quer, enfim. Essa é uma das situações. Então, pra mim, é uma personagem da Jane Austen que tá aqui no Man, na literatura alemã, assim. Eu achei muito curioso, assim. É uma semelhança que aconteceu na minha cabeça. Então a gente começa essa história no que seria o auge da família Buddenbrook. A empresa que eles têm vai muito bem, eles conseguem comprar uma baita casa para viver, né? Ali o patriarca da família e etc. E as gerações vão passando e essa empresa vai passando de pai para filho. As gerações mais antigas da família vão morrendo. E o que cada um vai fazendo da sua vida começa a afetar, né? Até chegar um momento onde eles já não conseguem mais bancar essa casa, essa vida que eles tinham antes. A empresa estagna. Então, inclusive virou uma expressão, né? Você falar é, ah, aconteceu a situação Buddenbrook, o caso Buddenbrook, tem um nome específico para isso, mas é justamente esse tipo de. Essa teoria de que uma empresa não sobrevive a 3 gerações de uma família, que ela vai ruir em algum momento. Se isso acontece, eles falam que foi a teoria Buddenbrook. Não sei se é assim que eles falam, mas existe uma expressão por conta dessa história. Então a gente vai acompanhando esses personagens, vai se afeiçoando mais a uns do que a outros. É, enfim, os que têm um pouco essa vocação familiar da empresa, dos negócios, e outros que não. E muitas coisas vão acontecendo. É muito interessante. No início eu fiz até uma árvore genealógica aqui, porque eu tava começando a ficar confuso. Até porque isso eu não perdoo o Man, não, mas ele começa a usar o mesmo nome do pai pro filho no início, e irrita um pouco. Que é o Johann Buddenbrook, que é o patriarca no início, né? O avô. E o filho dele chama Jean, mas não sei por que ele fala Johann muitas vezes para falar do filho. Então, isso gerou um estranhamento, eu achei melhor fazer uma árvore genealógica assim no início. E aí eles têm os filhos, que é onde a gente acompanha mais, né? O Thomas, o Christian, a Anthony e a Clara. A gente acompanha bastante o Thomas, que dizem ser, né, talvez uma relação aí com o Thomas Mann mesmo. Dizem que é bem autobiográfico isso aqui, essa relação dos lugares, um pouco das personagens, etc. É interessante ver como eles se importam com a opinião alheia, né? O Thomas Buddenbrook, principalmente, ele se importa demais com a imagem da família, com o que as outras pessoas vão pensar. Tem uma parte que ele tá suspeitando que ele pode estar sendo corno. E ele não tá preocupado se a esposa dele tá traindo ele ou não. Ele tá preocupado o que as pessoas estão pensando dessa situação. Fala, meu Deus, a que ponto ele chega, né? A que ponto essa vaidade da imagem é importante, assim, é surreal. A Anthony é perdidinha, assim, ela não dá certo com homem nenhum. Não que eles também sejam lá flor que se cheirem, mas assim, ela tem essa coisa que é muito, pra época, uma coisa meio problemática, né? A mulher que se divorciou, fala muito sobre essa situação dela quando se separa desses homens, quanto ela é um pouco renegada socialmente. Mesmo ela tendo separado, fica usando ainda o sobrenome do ex-marido, enfim, essas questões são importantes.
E no fim, tem uma relação muito interessante do Thomas com o Hannon, né? São pai e filho. E é muito complicado porque o pai não se identifica nada com o filho. O pai é totalmente dos negócios, espera que o filho, né, siga o legado da família. E o filho é totalmente das artes, ele gosta da música, etc. Ele não corresponde em nada do que o pai espera. Então eles têm um conflito muito grande durante todo esse momento de convivência entre eles. É bem delicado. O pai não se orgulha nem um pouco do filho, não tem o menor tato com ele. Assim, água e óleo, sabe? Não se mistura de jeito nenhum os dois. E ele não tem uma referência muito familiar, né, o Rano. Ele acaba sendo criado mais pela criada da família do que pela mãe e pelo pai, assim. Então tem muitas questões. A religião, que em algumas gerações é mais presente do que em outras. Os pensamentos, aqueles que são mais, né, até no início tem um pouco assim, quem apoia, quem repudia Napoleão, enfim. Então essas gerações são muito diferentes entre si, e isso vai gerando caminhos diferentes ali na família. O irmão que, nossa, o Christian, que também totalmente desgovernado na vida, não tá nem aí pra nada, não dura em um emprego, vai né, encara um romance que não tem nada a ver com a aprovação da família, com a imagem que eles esperam. É, a rixa com outras famílias ali do momento, quem tá por cima, quem tá por baixo, sabe? Tem bastante essa questão aqui. É, então, é muito interessante essa leitura, eu gostei muito. Acho que minha única decepção foi, e não digo nem do livro em si, né? Mas de eu não ter conseguido ler tanto em casa. É um livro que é muito gostoso ler no silêncio, no seu conforto ali. Mas em determinada altura da leitura eu voltei à minha rotina e comecei a estudar lá na São Paulo Escola de Dança. E é presencial, é todo dia. Então, o momento que eu tinha para ler é no transporte. E aí eu acho que isso prejudicou um pouco a leitura, assim. Eu senti que deu uma prejudicada. Então, em alguns momentos, acho que eu não aproveitei tanto quanto eu poderia. E Calhamaço tem dessas, né? Um livro que acaba te acompanhando por um tempo prolongado. E às vezes isso pode dar uma desmotivada. Às vezes você fica querendo avançar a leitura para partir para outras coisas. Mas, enfim, é um livro grande que vai ficar com você ali um tempo. E não ter essas condições mais ideais para ler, confesso que me irritou um pouquinho. Mas, né, mais pra frente com certeza dá pra fazer uma releitura. Eu quero conhecer mais do Man. Lá na frente eu, quem sabe, dou mais uma chance. Eu consigo aproveitar ainda mais. Ainda mais que na releitura a gente aproveita muito mais coisas. E quero conhecer mais, né? Como eu falei, acho que a minha próxima leitura vai ser a biografia dele e depois avançar para os outros romances. Dá um pouco de medo, porque, né, como dizem que esses outros romances são um pouco alternativos, experimentais, tipo diferente, de uma estrutura nova, assim, dá um pouco de medo de não engatar e gostar tanto quanto eu gostei desse, que eu achei muito válido, reflexões muito válidas. Podem ver que eu marquei bastante esse livro. É, mas, enfim, preciso ousar e testar. E acho que ler a biografia, acho que vai me ajudar a entender um pouco mais do porquê, o que ele quis explorar com essas outras obras. E quando eu for ler, eu esteja mais por dentro das intenções dele. Acho que isso muda muito em algumas leituras. Você saber as motivações, o que ele quis retratar com aquilo e etc., ajuda você a olhar a obra com os olhos para os quais elas foram escritas. Então, acho que isso dá uma grande diferença. Às vezes você está lendo o livro, não está rolando, mas é porque você não entendeu qual que é daquele livro. Acho que lendo essa biografia, talvez eu consiga me alinhar e ter uma boa experiência com os outros livros, né? Sem ir para esses livros esperando encontrar o que eu encontrei aqui. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, deixe sua curtida, seu comentário. Se inscreva, é muito importante. Me sigam nas minhas redes sociais e até a próxima.